dia! Que bom estarmos aqui reunidos para o nosso Café com Fé. Tempo de celebrar a Jesus, o Senhor da nossa vida. Tempo de meditarmos na Palavra de Deus. Tempo de oração. E certamente Deus tem algo de muito especial para tratar conosco nesta manhã. Estamos começando hoje a leitura da carta de Paulo aos Colossenses e a leitura bíblica de hoje está no capítulo 1, nos versos do 1 ao 17. E a nossa reflexão começa no verso 9, que diz assim: Por isso, desde que ouvimos falar a seu respeito, não deixamos de orar por vocês. Pedimos a Deus que lhes conceda pleno conhecimento da sua vontade e também sabedoria e entendimento espiritual. Aprendemos com o apóstolo Paulo a importância de orarmos uns pelos outros. Sempre em suas cartas, em algum momento, o apóstolo Paulo vai falar sobre o seu interesse espiritual na vida das pessoas, na vida das igrejas, e por conta desse interesse, a palavra de Deus vai registrar motivos de oração. Mas o que eu gostaria de compartilhar nesta manhã é o seguinte: por que nós oramos a Deus uns pelos outros? Quais são as motivações que nos levam a orar uns pelos outros? Vez por outra, nós compartilhamos das nossas necessidades e pedimos oração uns pelos outros. Mas, em linhas gerais, nossos interesses de oração envolvem saúde, envolvem finanças, conflitos de relacionamento. Geralmente em nossa intercessão, nós oramos uns pelos outros, movidos por essas necessidades, que são necessidades humanas, mas são necessidades passageiras, terrenas. Quando nós olhamos para esse texto da palavra de Deus, nós olhamos o apóstolo Paulo intercedendo a Deus por outras necessidades. Paulo diz assim: pedimos a Deus que lhes conceda pleno conhecimento da sua vontade e também sabedoria e entendimento espiritual. Ainda que as necessidades financeiras, estruturais, humanas, sejam necessidades que devam ser apresentadas sim diante de Deus, o interesse do apóstolo Paulo principal era pelas questões espirituais que envolvia os crentes da cidade de Colosso. Por isso, Paulo pede conhecimento da vontade de Deus. Paulo pede sabedoria e entendimento espiritual. O que preocupava o apóstolo Paulo eram as questões espirituais que envolviam a igreja. E nós precisamos orar uns pelos outros, pedindo que Deus mostre toda a sua vontade, que a Bíblia diz que é boa, perfeita e agradável. Que Deus nos encha de sabedoria espiritual, de entendimento das verdades de Deus. São estas as questões que mais devem ocupar a nossa intercessão. E como resultado, diz o verso 10, então vocês viverão de modo sempre a honrar e agradar ao Senhor, dando todo tipo de bom fruto e aprendendo a conhecer a Deus cada vez mais. As motivações da intercessão do apóstolo Paulo tinham a ver com vida com Deus, tinha a ver com relacionamento espiritual. As motivações do apóstolo Paulo em se dobrar diante do Senhor pela igreja de Colosso tinha a ver com o fortalecimento espiritual daquela igreja. E eu creio que esse é um grande ensino para nós. Nós devemos orar a Deus, sim, uns pelos outros, para que sejamos cheios de todo o entendimento de Deus, para que possamos conhecer Deus cada vez mais,
para que saibamos honrar a Deus com tudo que temos e com tudo que somos. Certamente, esses interesses espirituais devem estar presentes em nossa intercessão, em nossa oração de uns pelos outros. Aprendemos com o apóstolo Paulo não só a orar uns pelos outros, mas orar pelos motivos certos. Vamos orar? Ó Deus bendito, nosso Pai, muito obrigado pelo ensino da Tua palavra. Obrigado, ó Deus, porque aprendemos com o apóstolo Paulo a orar uns pelos outros, mas mais do que isso, a orar por motivos espirituais. Às vezes nós estamos tão presos a motivos materiais e humanos que diz respeito à vida terrena, e as questões da espiritualidade a gente acaba deixando em segundo plano. Mas nós queremos te pedir, ó Deus, nesta manhã, que cada pessoa que participa do Café com Fé seja fortalecido em sua fé para um pleno conhecimento da Tua vontade, para que saibamos juntos, ó Deus, honrar ao Senhor e sejamos estimulados a Te conhecer cada vez mais. Ajuda-nos nisso, ó Deus. Ajuda-nos, ó Deus, para que nossa vida na presença do Senhor seja de fato a prioridade de cada um de nós. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos tomar um café?